Então, aproveitando, né, eu queria agradecer a presença de todos, né? O foco desse evento, né, é um overview sobre o que aconteceu no Connections. E aí vou falar também um pouquinho do nosso mundo clique, né, para recapitular, nem todos sabem, né, para a gente alinhar o conhecimento, informações até de licenciamento, tá? Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho do grupo. Então, só, né, o que é o Grupo IN, né? Que isso para todos entenderem, né? Então, o Grupo IN nasceu através da inteligência de negócios, né? Uma empresa que é Master Reseller, quem trouxe o clique para o Brasil há 15 anos, pioneira. E a partir desta empresa começou a surgir, né, outras oportunidades, né? Então, junto com a inteligência de negócio, que o foco dela é o mundo clique, né, e a venda e a comercialização de licenças clique, foi formado a Academia IN, né, que é a capacitação em clique para nossos clientes, né? Então, lá onde nós temos todas as ofertas de treinamento para o mundo clique, assim como outros treinamentos ligados a Analytics. Temos a INGov também, né? Nós temos uma atuação muito forte e expressiva no mundo de governo, então é uma empresa 100% dedicada ao mundo clique em governo, tá? E aí a empresa mais recente, né, criada no grupo, que é a Analytics 10, né, que o foco dela é tratar o Analytics como um todo, né, de ponta a ponta, ali, vamos falar assim, na jornada do dado, né. Então, nessa empresa, a gente tem situações, né, de apoio a clientes como comercialização de nuvem, apoio à montagem de Big Data, Data Lake, outros produtos complementares ao Click, né, podendo ter um Alteryx, um Data Robot. Então, esse é o foco. É uma empresa, vamos chamar assim, agnóstica, né, que ela não tem um produto em si, e a ideia é trabalhar, né, como um todo em Analytics, entendendo a necessidade do cliente e propondo a melhor solução ou o melhor conjunto de soluções, como trabalhar em si. Esse ano nós teremos vários webinars, né, alguns focados em produtos, né, até convido a todos, quem quiser conhecer o Alteryx, pode me mandar um e-mail, no final tem os contatos, a gente vai ter um evento bem bacana, dia 18 aqui de Alteryx, e outros também que nós vamos convidando vocês, tudo bem? Só para a gente alinhar esse ponto. E aí o foco hoje é Connections, né, falar um pouquinho desse evento, vocês todos conhecem, é um evento global da Click, né, acontece todo ano, mais ou menos no período final de abril, começo de maio. Eu acho que é uma oportunidade única, né? Até que eu gostaria de fazer um convite a todos quem não pôde ir, começar a pensar, se planejar para ir no do ano que vem. Tá? Então é um evento onde reúne todo o ecossistema Click, né, globalmente falando, onde tem, né, todo o pessoal da própria Click, todo o ecossistema de não é print, não. E principalmente clientes, tá? Então isso pessoal, tem alguém com o microfone aberto, eu gostaria de solicitar, por favor, para fechar, porque está dando ruído aqui. Lá no... Obrigado. Lá no Click, né? E atualizei ontem foi a metadados. Se eu acho que continua igual, porque não nada mesmo. Só um minuto. Faz isso aqui. Vamos lá. Então tá, esse evento ele é bem interessante porque você vê tendências do mundo clique, o roadmap do fabricante e tudo mais, né? Você vê cases, né? Clientes trocando experiências, como agregaram valores aos seus projetos com a solução clique. E muitas sessões técnicas, né, para você aprofundar conhecimento, seja qual produto for, né, hands-on e tudo mais. Então é uma oportunidade única, são 3 dias, né, o dia inteiro de informação e troca de experiências, né. Esse ano também teve uma festa, foi bem legal, todo ano tem uma festa ali de confraternização, e esse ano foi no headquarter do Dallas Cowboys, né, foi bem diferente a festa, só para ilustrar para vocês, tá? Então vamos lá. Basicamente, né, aí mais uma foto lá do evento, né? O que eles falaram, o que tem de novidade e vai ser os nossos temas aqui, tá? Seu Data Catalyst, né? Que eles comentaram, né? As últimas aquisições da Click, tá? Que era o Podium Data e aí agora esse produto está chamado Data Catalyst, o Insight Bot, tá? E o Attunity. Né? Esse é o produto mais recente adquirido pela Click, nós vamos explicar cada um deles. Tá? E o Data Literacy Project, também vamos comentar, foi um tema muito focado, muito tocado ali no evento, né? E assim como o seu próprio produto, né? O ClickSense
e a questão de org deles também, que são situações onde a Clique apoia, né, instituições, né, sem fins lucrativos, ok? Então vamos lá. E aí, para recapitular, falar um pouquinho ali do início, né, do que a gente pode trabalhar com clientes ClickView, tá? Eu não sei se... Pessoal, eu queria pedir a gentileza, quem puder, verificar o microfone aberto. Tá me atrapalhando, não estou conseguindo nem estabelecer o meu diálogo aqui, porque eu estou ouvindo conversas de algumas pessoas aí. E aí alguém falando de N-Print quebra completamente a minha linha de raciocínio aqui. Obrigado. Acho que agora o som fica bom para todo mundo. Vamos lá. Então, primeira coisa eu queria deixar claro, né, quem é cliente ClickView, né, cliente da base, tá? Todo mundo tem uma possibilidade para trabalhar com ClickSense também, né, sem a necessidade necessariamente de uma nova aquisição, tá? Então, qualquer cliente ClickView, ele pode tanto fazer o que nós chamamos de remix, tá? Que ele simplesmente troca, né? Existe uma regra, não vou entrar em muitos detalhes, quem quiser, por favor, me mande um e-mail, que nós já fizemos alguns webinários sobre esse assunto. Ele pode trocar o licenciamento ClickView para o licenciamento ClickSense, tá? Isso não tem custo, existe uma regra para essa troca, né? O que gera, quais licenças geram quais licenças no ClickSense, tá? Então você simplesmente desliga o ambiente ClickView e passa a ter o ClickSense e você não tem custo algum, tá? Existe uma outra possibilidade que é o que nós chamamos de Dual License, tá? Que é o que? Você mantém o seu ambiente ClickView, né? E você consegue gerar uma licença, né, com a mesma quantidade similar para o ClickSense. E aí você mantém os dois projetos em andamento, tá? Isso é interessante porque muitos clientes têm um legado grande de ClickView e fazer essa conversão sempre é complicada, gera custos e tempo, né? Então ele consegue, né, iniciar projetos com o ClickSense, com essa tecnologia e mantendo o seu legado. O custo é um acréscimo de 30% sobre a renovação do valor que você tem de ClickView, tá? Então, a sua renovação anual, por exemplo, é R$10.000. Ela passa com 30%, fica R$13.000 e você tem que considerar o licenciamento. E depois a gente pode entrar em detalhes, quem quiser, por favor, me aciona. Pessoal, tá muito ruim o áudio porque eu tenho pessoas que não fecharam o áudio. Vou só tentar identificar quem que é aqui. Só um instante. Eu consegui. Quer pegar o Tá, uma outra licença, o pessoal aqui do meu apoio está tentando avisar as pessoas uma a uma para fechar o áudio, né? E aí a gente continua. Outra questão é o ClickSense Analyzer Capacity, tá? É uma licença nova, né? Isso só funciona para quem é subscrição, e ela são pacotes de 1.000 minutos, tá? Então você adquire 1.000 minutos, então você pode ter N usuários, você não tem um limite de usuários, e aí ela funciona muito bem para transbordo, para quem tem um específico luxo, né? De pontualmente acessar uma aplicação, ver uma análise e sair, tá? Então, eu só queria deixar também, porque isso é uma licença nova, mas já tem uns 2 meses já que está no mercado e muitas pessoas não conhecem, tá? Mas ela é para ClickSense e só para quem está na modalidade subscrição. Tem alguns detalhes disso. Então, vamos lá. Aí, falando um pouquinho do Connections, tá? Um foco que a Click bateu muito, né, e ela vem criando, até tem um link aqui embaixo, quem quiser pode acessar, tem bastante conteúdo, ainda a maioria está em inglês, mas é bem interessante, que seria o foco no Data Literacy, que seria a alfabetização de dados, né? E aí, como a própria definição aqui na tela, né, que é a habilidade de ler, trabalhar com, analisar e argumentar com dados, né? Então a Click está criando esse projeto, ele praticamente está a parte da sua tecnologia. Isso é interessante porque funciona para qualquer projeto de BI, não necessariamente apenas com Click, né? É onde a Click defende, né, a capacitação das pessoas dentro de uma empresa para ela extrair o máximo, né, e principalmente da maneira correta as suas análises, como trabalhar com dados, tomar decisões baseadas em dados, né? Ser uma
a empresa Data Driving. Então, nós também estamos montando esse curso, esse treinamento, né? Isso é mais importante entender que não é apenas um treinamento, tá? Isso eu costumo defender como se fosse uma espécie de uma auditoria numa empresa, né? Sempre que você tem uma auditoria, você tem processos que você vem revendo, alinhando, refinando, né? E dando continuidade. Então, isso acho que vale para todos, né? Pensarem dentro da empresa, criarem células de BI ou de Analytics, como preferir chamar, né? Capacitação de pessoas, né? Principalmente usuários, business users, para tomada de decisão, né? A Click até defende, eu achei bem interessante você criar como se fosse uma credencial, né? Essa pessoa, para trabalhar com BI, ela tem que passar ali pelos conhecimentos prévios, né? Alguns conceitos ou até mesmo alguns exercícios para aí sim poder trabalhar com um BI e tomar decisões baseadas em dados, tá? Então esse é um tema bem interessante, nós vamos ouvir cada vez mais, tá? Isso é a parte de tecnologia, funciona claramente para o mundo Click, mas para qualquer outro mundo de BI, e nós em breve estaremos ofertando isso dentro da academia também, né? Isso vai se iniciar como um treinamento e depois o cliente tem a opção de dar a continuidade, né, por si próprio, ou, né, através de consultoria a gente pode apoiar, né? Algo que eu diria que tem que ser contínuo, pensando até mesmo no RH, né? Com turnover, com a entrada de novas pessoas, né? Disponibilizar alguns pequenos treinamentos, vamos chamar assim, para os usuários, tá? Então esse é um ponto. Outro ponto também que foi anunciado é a unificação de licença, né? Então, principalmente para quem tem os dois produtos ou fizeram o dual, como eu comentei, né? Então vai ser unificado o licenciamento Click como um todo, né? Então você vai ter um único console que você vai conseguir gerenciar os usuários, né? É importante frisar no Dual, né? O mesmo usuário que você tinha no View e gerou a licença proporcional em ClickSense, ele tem que ser o mesmo usuário, tá? Mas hoje ele trabalhava totalmente, né, com dois mundos apartados. Com esse console vai facilitar essa gestão, né? Então você vai ter esse controle, né, de licenciamento, e além desse controle, você também vai conseguir abrir um QVW, né, um arquivo ClickView dentro do próprio console do ClickSense, tá? Então, cada vez mais o ClickView e o ClickSense vai ser integrado e trabalhar de forma única, né? Lógico, ainda existem vários passos, mas isso aqui já nos mostra, né, essa unificação de licença e a possibilidade de abrir um arquivo ClickView dentro do hub do ClickSense, tá? Este é um outro ponto. Então vamos lá, começar a falar um pouquinho das novidades dos produtos, tá? O Big Data Index é um produto que foi comentado bastante no Connection. Ele já não é um produto, vamos dizer assim, não é novo, não é uma novidade, né? Ele já vem sendo consolidado pelo menos um ano pela Click e agora realmente ele está disponível para todos os clientes, tá? Então seria o que? O Click Associative Big Data Index, né? Ou como muito pessoal da própria Click chama, o ABDI. Tá? O foco dele é trabalhar a solução da Click trabalhando em cima de um Big Data, né? Como todos conhecem, sabem, o Click sempre teve muito sucesso em extrair os dados, compactar e trabalhar com esses dados em memória, né? E uma vez que a gente começa a falar de Big Data, de volumes gigantescos de dados, claro que Big Data não é apenas volume, mas pensando bem nesse V, vamos chamar assim, né, do volume, não tem muito sentido, né? Eu tirar o dado do Big Data, compactar, trazer, colocar em memória. Então a Click criou essa solução, né? Aonde o dado, né, você deixa o dado onde ele está, no caso de um Big Data ou de um Data Lake, mas ela não perde toda a sua capacidade, né, do seu motor, né, da sua engine, né, que é aquele apelo que sempre a Click faz, que ela não deixa dados para trás, né? Você está trabalhando com dados, então você começa a ver o que está fora da seleção do conjunto de dados que você está trabalhando, aquela velocidade do pensamento, né? De você clicar e ter a resposta momentânea, tá? E você ter toda essa experiência mais em cima de um Big Data, né? E ao invés de você trabalhar com o dado em memory, né? Ele consegue buscar o dado diretamente na base. Tá? Então, o grande discurso aqui é deixar o dado aonde ele está,
né? E ao invés de trazer, como está aqui colocado na imagem, ou né, muitos projetos de Big Data, né? Tira o dado do Big Data, monta um DW para aí sim responder uma aplicação analítica, tá? Então a ideia, você vai tem esse conector, né, que a Qlik disponibiliza, e aí você consegue fazer um self-service em cima de massa de dados dentro de um Big Data. O que ele tem de complementar, não sei se todos conhecem, né, que é aquela questão do ODAG, né, que é o On Demand Generation Application, né, Application Generation, desculpa, troquei a ordem, né, que você consegue ter um painel onde ele está fazendo algumas buscas dentro do Big Data, e aí conforme você vem aprofundando a análise, você consegue fazer seleções, né, e gerar uma nova aplicação, tá? Então o Big Data Index trabalhando junto com o ODAG, né, o potencial dele é muito interessante, bem bacana. E em breve também a gente vai fazer webinars focado em cada um desses assuntos, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho só da teoria, tá? Outro produto que a Qlik, esse é o mais recente, tá? Que a Qlik acabou de adquirir, né? Que é chamado Attunity. Tá? O foco dele está muito ligado à extração, à locomoção assim, de dados, tirando de uma fonte para outra. Tá? Então, ele tem algumas questões bem interessantes, como ele, né, movimentação de dados, fazer streaming. Né? Então, para quem sempre pensou em trabalhar com dados real-time, né? A gente sempre fala que, né, a gente trabalha próximo do real-time. Né? Consigo fazer cargas incrementais, minutos em minutos, o mais próximo possível. Tá? Então, o Attunity vem com algumas questões de como, né, buscar dados. Ele acaba sendo uma ferramenta de automatização de uma ETL, tá? Transporte de dados de uma fonte para outra, né? E principalmente fazendo essa grande preparação de dados para o Data Catalyst, que seria o catálogo de dados, que é o próximo item que nós vamos comentar, tá? Então aqui tem um pouquinho da suíte do produto, né? Desde a versão Enterprise, que é onde ele pode, reparem, ele pode gerar alertas, ele pode ficar monitorando uma base, né? Ele tem o foco ali de centralizar e a geração de metadados. Tá? Então esse também é um outro produto que em breve a gente vamos fazer um webinar para destacar cada ponto, né, que ele pode agregar valor para a solução. Aqui, por exemplo, né, na arquitetura, então a ideia é ele ajudar, né, de repente, movimentações de data source para a criação de um DW ou geração de um data lake. Tá? Então esse é o foco do Attunity. Né? E aí as diferenciações, como eu comentei um pouquinho, né? Então a análise real-time, acho que esse é um dos principais pontos ali, né, que a Qlik tinha, não só a Qlik, como qualquer ferramenta de visualização. Então ele vai, né, nos ajudar a trabalhar realmente com streaming e fazer de repente um painel, uma sala de situação, onde eu queira monitorar em real time, tá? Trabalhar de forma heterogênea, né, com dados, seja no formato que ele estiver, seja um mainframe, big data, data warehouse, mudando de nuvens, né, entre clouds. Então, o foco dele vai ser extrair, né, buscar dados, movimentar dados, seja no formato que ele estiver ou onde estiver, tá? E a solução completa, né, de ponta a ponta, até mesmo a criação de metadados, né? Hoje, quando a gente fala de self-service, a grande dificuldade de qualquer solução self-service é a governança de dados, de informação. Né? O Qlik trabalha já muito bem isso, né? Mas no nível de aplicação, se eu pensar em fazer um deploy, né, fazer a democratização do dado, né, como que eu gerencio isso? É muito complexo. Né? Uma vez que esse ambiente é enterprise, então com a geração de metadados também, documentação desses dados, vai ser bem interessante. E um outro ponto, né, que essa ferramenta é totalmente independente. Né? Ela vai, sem dúvida, enriquecer projetos de Qlik, mas você que possa ter um projeto com alguma outra solução, ela também se aplica da mesma maneira. Tá? Isso foi até um ponto interessante ou engraçado, vamos chamar assim, que pela primeira vez eu vi num evento da Qlik símbolo dos concorrentes dentro de uma arquitetura, né, com a Attunity fazendo entrega para soluções, vamos chamar assim, concorrentes de visualização. Tá? Então o foco dele basicamente é esse, né? É buscar os dados, né? Fazer o delivery desses dados, refinar, que seria, né, vamos chamar assim, a ETL, fazer uma série de opções. Ele tem um poder muito grande de fazer data mining e outras questões, tá? E compartilhar.
né, compartilhar esse dado, seja num catálogo de dados ou seja direto para a visualização. Então é um produto que vai dar uma flexibilidade muito grande, né, em qualquer projeto de BI, né? Desde o dado, né, mantendo o dado cru, vamos chamar assim, né, para questões de auditoria, para questões de compliance, até o dado estar pronto para uma utilização numa visualização, para uma área de negócio. Tá? Então esse é o objetivo da ferramenta. E aí vem um outro produto, né? Que esse é um dos produtos que assim está mais me deixando animado, que seria o Data Catalyst, né? Isso vem de encontro muito, não sei quem teve a possibilidade de participar do evento do Gartner, né? É uma tendência. Até participei de uma apresentação, né? O que precisa para um projeto de self-service ter sucesso, né? Porque ferramentas a gente tem, tecnologia hoje para fazer self-service todos têm, né? Mas e como fazer com qualidade, garantindo integridade, entendendo o que o usuário vai fazer e principalmente não limitando o usuário, né? A gente fala cada vez mais da democratização dos dados, né? A gente precisa deixar uma camada de dados, lógico, com governança, para toda empresa e o usuário poder ir lá e buscar de uma maneira simples, porque ele não é um profissional de TI, né? De uma maneira rápida, né? E principalmente garantindo a governança. Então, além da tendência, né, existe o conceito de catálogo de dados, e para entrar nesse conceito de catálogo de dados, a Qlik lançou, né, esse produto que é o Data Catalyst, que foi comprado no mercado. Esse produto chamava Podium Data e aí foi renomeado para Data Catalyst, ok? Só uma pausa aqui para tomar uma aguinha, mas vamos lá. Então, o foco dele, né, ele é entrar antes da solução do ClickSense, né? O Attunit pode fazer o deploy, né, fazer toda a coleta de dados via stream e tudo mais, e entregar para essa solução, né, que ela tem o grande papel ali. Isso pode ser o extract, mas muitas vezes não vai ser o Data Catalyst, vai ser o Attunit, né? Ele validar esse dado, ele registrar o dado, ele criar perfis de acesso, né, de quem pode ver o quê, com isso garantir proteção, né, até a transformação, né? Repare que tem intersecções entre os produtos, né? Assim como tem intersecção entre o Data Catalyst e o ClickSense, aqui na ponta de baixo no extract, né, eu tenho intersecção com o Attunit. Você vai ter a opção, né, de decidir, esse pedaço é melhor fazer numa solução, esse pedaço de repente eu faço em outra solução. Tá? Então o foco dele, né, pegar os dados também, ele tem essa capacidade também de fazer essa coleta de dados, catalogar todos esses dados, né, preparar e fazer um delivery de uma forma bem amigável para o usuário de negócio. Então aqui esses produtos a gente ainda não tem disponível, né, as licenças para montagem de ambiente e tudo mais, então eu trouxe alguns prints de tela para vocês já começarem a entender, ficar um pouco mais claro ali o conceito desses produtos, tá? Então aqui seria, essa é a cara do Data Catalyst da Qlik, tá? A interface, vamos falar assim, acho que é melhor que a cara, né? Aonde você tem todas as massas de dados, né? Eles até deram um exemplo que eu achei interessante. Imagina como se fosse uma loja virtual, né? Uma Amazon, por exemplo, né? Lá o usuário vai entrar, ele pode pesquisar, ele tem todas as massas de dados disponíveis, né? E alguns indicadores. Isso é um conceito até que o Gartner prega, né? A gente tem que ter indicadores sobre cada massa de dados e ele consegue, né, ali como se fosse um carrinho de compras mesmo, né? Então ele vai, clica ali na massa de dados e ele tem algumas funcionalidades, né? Ele pode criar um dataset pontual ali rapidamente, como se fosse um sandbox, tá? Ou ele pode publicar diretamente, já cai direto no ClickSense lá no Hub, tá? Então tem situações que ele simplesmente fala, aqui é o último item, né? Publique no Qlik, né? Então a pessoa quer falar sobre vendas, né? Então o item que eu tenho aqui, ele seleciona isso e já pede publica, já cai o dado ali modelado e tudo mais, né? E aí pensem no potencial que isso tem para um usuário de negócio, né? Ele facilmente encontra os dados baseados em nomenclaturas em termos amigáveis de negócio, manda publicar no Qlik e lá ainda eu tenho, por exemplo, a geração de ideias, né? A gerar o insights que a Qlik
que agora traduziu para ideias, né? Então ele pode clicar e dali ele já tem algumas análises, algumas questões bem flexíveis, bem rápidas, sem ter necessidade de um conhecimento técnico, né? Sem ter a dependência de TI, mas principalmente, né, com TI governando, sabendo tudo que esse usuário está fazendo, que é um ponto muito importante até para a evolução de um contexto, né, analytics dentro de qualquer empresa. Tá? Então aqui só para ilustrar, e cada massa de dados, né, então basicamente eles vão criar esses 3 indicadores, né, o quão operacional é esse dado, né, está disponível, a qualidade do dado, né, que é vital, né, baseado em várias métricas, né, de preenchimento de campos, de qualidade das valores das dimensões, né, e tudo mais, e até mesmo o grau de popularidade desse dado, né, o quão esse dado é usado para certas situações, né? Então isso vai dar um norte, um direcionamento muito grande ali para o usuário, tá? Para uma primeira versão, né, principalmente baseada na teoria, acho que o produto está bem interessante, né? Nós teremos muitos ganhos, né? Principalmente isso também a gente tem que pensar que vale muito para um ambiente corporativo, né? Um ambiente grande, aonde você expandiu o seu self-service, o seu analítico para diversas áreas, tá? Para você ter um ganho. E aí os resultados, né, que você acaba tendo com uma solução como essa, né? Então você acelera, né, o processo, né, a descoberta com acesso ao self-service, a dados, né? O self-service é um tema que eu sempre gosto de falar uma frase, né? Para quem que nós estamos comprando ou distribuindo ferramentas self-service, né? Eu vejo muitas empresas, né, isso, né, até mesmo aqui dentro de casa, a gente usa self-service para criação de painéis. Não tem o menor sentido, né? A pessoa de painéis através de pessoas técnicas, desculpa, eu não deixei claro isso, né? Não tem sentido, né? Uma pessoa minha de TI precisar de usar uma ferramenta de self-service. Self-service é para a área de negócio, né? Muitos casos até nós confeccionamos painéis através de consultorias ou através da área de TI, entregamos painéis prontos para o usuário navegar, né? E o foco não é esse, o foco é dar liberdade, deixar o usuário explorar o seu conhecimento. Ninguém sabe melhor o negócio do que esse usuário que está lá no dia a dia vivenciando, né? E com uma ferramenta dessa, né, ajuda a ter o controle e a governança que TI necessita, né, para controlar uma empresa e entregar esse poder. Tá? Então, fornecer a empresa com dados corporativos, né, corporativos prontos, né, confiáveis para garantir qualquer análise. É importante migrar a ETL, né, para uma preparação mais rápida, né, não ter que fazer essa ETL. Então, você vai ter nichos de dados prontos, né, sem precisar de modelagem com catálogo de dados, né, e entregar os dados principalmente, né, garantindo a governança, que é um ponto extremamente importante, tá? Né, a gente sabe o que já tivemos várias experiências baseadas nas gerações de BI que já mostraram que também a liberdade é importante, mas com, né, essa governança para não gerar outros problemas e acarretar, tá? E aí, resumindo, falando um pouquinho desses 2 produtos, tá? Como que eles vão se encaixar. Então eu tenho a possibilidade, eu tenho o raw data, né, que é o termo do momento agora que todo mundo está falando, que nada mais é do que o dado cru, né, o dado bruto, né? E através do Attunity, né, eu consigo deixar esse dado pronto e disponível, né, fazendo seleções, fazendo as extrações, as transformações necessárias desses dados, fazendo streaming, né, para trabalhar com real time também. Então isso é um ponto que eu gosto de enfatizar muito, né, ter o real time, para depois pôr no catálogo, disponibilizar isso através de um catálogo de dados, né, com uma otimização muito grande. E aí, com uma ferramenta de visualização, né, de preferência, acho que a Click, aí pelo seu user experience, pelo seu motor, eu acho que é indiscutível que ele tem um potencial muito grande perante os concorrentes do mercado hoje para a geração de insights, né? Seja através de aplicações ou possibilitando e facilitando o cientista de dados, né? E continuamos também, sem dúvida, com reportings, né? O reporting faz parte do nosso dia a dia, a entrega
desses dados, tá? Um pouquinho também da estratégia de dados da Click, então, né? Acho que fica bem claro que é trabalhar, né, toda a jornada do dado. A Click já era diferenciado como plataforma e não ferramenta de visualização, porque ela tinha a capacidade, né, desde fazer a extração, transformação e carregamento do dado até a visualização, né? Enquanto muitas ferramentas concorrentes precisam de um dado pronto para aí sim fazer a visualização. Então ela já se diferenciava assim no mercado. E hoje, né, com essas duas novas soluções, principalmente o Attunity e o Data Catalyst, além do Big Data Index e outras questões, mas esses dois pilares adicionados à solução, né, vai te dar totalmente controle da, vamos dizer assim, da jornada do dado, né? Desde da onde ele nasceu, né? Mantendo ele bruto, aonde você vai desenhar a camada de negócio, aonde você vai aplicar, né? Muitas vezes o gestor ele tem aquelas questões, cara, mas está no clique, está no scripting, alguém pode editar também, lógico que com governança a gente garante isso, mas cada ferramenta, cada produto fazendo o seu papel para potencializar, né, o analítico dentro de uma empresa, tá? E aí o termo do momento, né, que é o DevOps, né? E aí começa-se a falar também do DataOps, né? Que o conceito nada mais é do que você fazer migrações, criar novas soluções, novos produtos, né? De uma maneira bem segmentada, onde você não interfira no operacional da empresa, né? Então, com essas soluções, o DataOps começa a nascer também, né? A surgir. Imagina você que tem um BI consolidado há anos, precisa trocar de solução, né? Essa solução por algum motivo, ou ela está cara, ou ela está defasada tecnologicamente. Você tem aquele BI que há 10 anos, 20 anos atende a empresa. Imagina você fazer a migração disso, né? Então, esses produtos vão te auxiliar, né, fazer a troca ali de uma forma, de uma maneira mais tranquila, segmentada e controlada principalmente, tá? Agora eu vou passar a palavra para o Thiago, né, para falar um pouquinho de multi-cloud, e aí eu já retomo para finalizar alguns pontos. Bom, pessoal, aí a Click mais uma vez aí mostrando o alinhamento da sua estratégia aí com as tendências de mercado. Ela trouxe aí o conceito de multi-cloud, né? O que é o multi-cloud na visão da Click? É você poder fazer as suas análises, ter a sua experiência com a plataforma, independente de onde o seu dado está. O seu dado pode estar on-premise, seu dado pode estar numa nuvem pública, numa nuvem privada. Então, a visão da Click em alinhado com a democratização do dado, com data literacy, é você poder ter acesso ao seu dado, às suas visões, independente da plataforma que você usa, do ambiente, da infraestrutura que você está rodando o seu ambiente Click, sua plataforma Click. Então, isso começou lá atrás, né, em meados aí de abril de 2018, já com a versão abril de 2018, onde foi lançado numa versão beta. Na versão junho de 2018, foi lançado o Click Cloud Services e o Click Cloud on Kubernetes, e só que essas plataformas elas só estavam disponíveis para você fazer análise guiada. Então, assim, você criar os seus aplicativos, você ter aí a experiência do self-service, ele ainda não estava disponível nessas plataformas em nuvem. Então, você ainda precisava ali do seu ambiente on-premise, do seu ambiente Windows, na verdade, né? Para você fazer toda a parte de recarga, para você fazer para você criar os seus aplicativos, ter toda a experiência do self-service em si, né? E agora, na versão abril 2019, a Click lança efetivamente o ClickSense Enterprise on Kubernetes e o ClickSense Enterprise on Cloud Services, que é onde ela traz toda a experiência que você tem no ambiente Windows para essas plataformas em nuvem. Então, hoje, quais são as opções que a gente tem de ambiente falando de multi-cloud? Eu posso continuar tendo o meu ambiente Windows, ou on-premise, ou numa nuvem, tendo infraestrutura como serviço, então continuo rodando minhas máquinas virtuais, rodando Windows, com o ClickSense instalado lá. Ou posso ter um ambiente on Kubernetes, o que é o ClickSense Enterprise on Kubernetes? Ele se usa da arquitetura de microserviços, se usa da arquitetura de containers para criar uma plataforma totalmente escalável, né? Uma plataforma
aderente aos conceitos de nuvem, saindo de uma aplicação que a gente fala que é uma aplicação monolítica, que ela roda ali numa caixinha única, para uma aplicação onde ela tem várias partes, vários containers, né, que compõem a plataforma como um todo, né? Então, hoje, as opções que nós temos é continuar usando o Windows como a gente conhece, como a gente vem usando aí ao longo dos anos, né? Tem a plataforma on Kubernetes, 100% on Kubernetes, e também o ClickSense, o Click Cloud Services, que é uma plataforma SaaS, né, onde eu tenho a nuvem da Click e todas as minhas aplicações são hospedadas na nuvem da Click. Tá? Isso traz uma experiência para o usuário, uma experiência única, onde eu posso ter um ambiente híbrido usando uma única licença, um único login, e com todas as funcionalidades que eu tenho no ambiente que a gente conhece aí de ClickSense. Aqui falando um pouquinho de como funciona a arquitetura do ClickSense Enterprise on Kubernetes, quais os componentes, né? Então, como eu falei, usando aí do conceito da containerização, né, eu tenho várias partes, eu tenho vários containers que a gente chama, que compõem a plataforma. Então, tem um container que roda a engine, que roda o motor associativo do Click, eu tenho um container que ele é responsável por fazer toda a parte de reload, né? Tem um container que cuida só de segurança, e tudo isso roda dentro de uma caixinha de um orquestrador que a gente chama de Kubernetes. Isso eu posso hospedar na AWS, posso rodar isso na Azure, posso rodar isso na Google, ou até mesmo on-premise. Se um cliente ele já tem uma estrutura de Kubernetes on-premise, né, tem clientes que já têm isso hoje, né, que já rodam seus containers no seu ambiente, no seu data center. Eu posso deixar isso dentro de casa ou posso hospedar isso numa nuvem pública como um serviço totalmente gerenciado pelo provedor de nuvem. Tá? Todos esses grandes players hoje eles têm, eles oferecem isso como serviço. Então eu posso pegar os meus containers, de clique e colocar para rodar nessas plataformas de uma forma totalmente escalável. Tá? Aqui mostra um pouquinho do stack, né, dos componentes, de como funciona a arquitetura de containers. O que é interessante da arquitetura de containers, né? Diferente da arquitetura de virtualização que a gente veio trabalhando aí nos últimos anos, né? O container, ele tem a camada de hardware, continua com a camada de hardware, eu tenho o sistema operacional que roda em cima desse hardware, tá? E a grande diferença aí, em comparação com o ambiente de VMware, ambiente de virtualização, é que eu não preciso ter uma máquina virtual com outro sistema operacional, que no caso aí do ClickSense até então seria um sistema operacional Windows, para rodar a plataforma. Então eu tenho hardware, tenho o sistema operacional do hardware, o hypervisor, que a gente chama, e aí eu tenho os meus containers rodando como serviço gerenciado. Né? Então eu tenho várias partes ali, vários Dockers, né? E eu tenho Kubernetes como um orquestrador. Então com isso eu consumo menos hardware, tenho uma eficiência, uma performance aí melhor, né? E eu consigo escalar de uma maneira mais ágil a plataforma, tá? Então aí, como eu falei, tem serviços de gerenciamento de Kubernetes na Azure, na Amazon, no Google, na Huawei, que é um player que está entrando no mercado aqui agora, que a gente trabalha também. Aqui, né, aqui a gente mostra um pouquinho de um dos casos de uso que é bem interessante aí para a arquitetura multi-cloud, né, onde eu posso continuar tendo meu ambiente Windows, né, onde eu tenho talvez a minha carga maior aí de dados, né, estou mais próximo dos meus usuários, e eu posso fazer uma arquitetura híbrida, ou com a nuvem da Click, que é o Click Cloud Services, ou até mesmo com uma nuvem de terceiro, como eu disse, uma nuvem pública Amazon, Azure. Então, eu posso ter parte dos meus dados on-premise, posso fazer minhas recargas on-premise, visto que talvez minhas fontes de dados ainda estejam on-premise, e posso colocar aplicações para rodar nessas outras plataformas, tá? Então, eu posso nessas outras plataformas eu tenho a mesma experiência, o mesmo licenciamento, eu tenho um login único, né, eu consigo ter uma experiência aí híbrida, né, de uso do ClickSense.
Tá, então, esse é um dos grandes, das grandes novidades aí em relação à cloud que a Click trouxe aí no Connections para a gente. É uma experiência, a mesma experiência que a gente tem no ambiente Windows, hoje em nuvem, tá? E aqui a gente, mais para frente, a gente vai fazer um webinar falando só sobre nuvem, sobre como a gente pode apoiar os clientes na transformação digital usando da nuvem para isso, né? Tanto para a plataforma ClickSense como para outros serviços também. Nós temos parcerias aí com os principais players de mercado de nuvem, né? A Amazon, a Azure, o Google Cloud e um entrante aí no mercado que, pelo menos aqui no Brasil, que é a Huawei. Então, mais para frente a gente vai falar disso. Quem puder participar aí vai ser bem interessante. A gente vai trazer bastante novidade. Né? E agora eu vou passar a palavra aqui para o Érico, que vai dar continuidade aqui à apresentação. Obrigado, pessoal. Legal, Thiago, muito bom. Então eu queria deixar, né, até claro para vocês, então isso daqui aí já faz uma parte da A10, né? Então esse webinar, o foco é mostrar como que nós estamos ajudando nossos clientes, né, com a migração, né, do on-premise para a nuvem, tá? E aí um ponto importante é assim, não tem o que é certo, o que é melhor, né? E a Click também defende muito esse discurso e o multi-cloud vem de encontro com isso. Então, muitos casos, né, faz sentido a gente ter uma parte na nuvem e uma parte on-premise. Não tenho que ou tudo on-premise ou tudo na nuvem, como alguns produtos ou fabricantes colocam, tá? Então, o nosso foco do webinar é mostrar como nós estamos ajudando nossos clientes, né, com atuação multi-cloud, com redução de custo, que isso, sem dúvida, é um fator importante para todos, tá? E com o melhor proveito possível da tecnologia, né? A Click hoje com subscrição também, ela está disponibilizando, né, a própria nuvem dela. Então tem projetos, hoje nós temos projetos que uma parte roda totalmente on-premise, uma parte roda na nuvem privada, através de um desses fornecedores que nós colocamos, que hoje nós somos parceiro em todos eles, tá? Uma outra parte, por que não, na nuvem, né, Enterprise da Click hoje, né? Que não tem mais só a Cloud Business, não sei se todos sabem, né? Mas para quem está na modalidade de subscrição, existe essa possibilidade, né? Lógico, existem alguns limites lá, mas muitos projetos, ou a maioria deles, a nuvem da Click consegue ajudar, tá? E acho que essa questão de Kubernetes também é a arquitetura, né? Então imagina assim, é essencial. Quantos produtos nós estamos falando, ou nós já tínhamos, né? Hoje, muitos clientes têm no mínimo 2 servidores ali, né? Um para o clique e um para o Anyprinting, né? Ou, de repente, para fazer um load balance, uma clusterização. O custo do hardware, né, praticamente se mantém, mas ele vai diminuir porque o Kubernetes exige menos recurso. Mas, né, eu não preciso ter um ambiente para cada situação, né? Uma licença de Windows para cada situação. Então, isso vai facilitar, né, muito tanto a governança, mas e principalmente no custo, né, no planejamento de custo de projetos, e ainda mais com esses dois produtos agora entrantes na solução, que é o Data Catalyst ou o Attunity, ok? E agora, para falar, acho que o último item, né, é uma pena também que eu não consigo demonstrar isso na prática para vocês, mas eu acho que esse é um produto que vem de encontro aqui com o que a Click pensa, né, e tendências e tudo mais, que é o Insight Bot. Tá? Então aqui até coloquei uma frase só para ilustrar, né, de acordo com o Gartner, né, mais de 50% das queries, né, das consultas analíticas vão ser geradas através da linguagem natural. Né? Hoje já todo mundo usa bastante, vamos para a gente ilustrar, a Siri, a Alexia, né, para pedir música, para pedir até comida hoje. Né? O iFood já integra com essa tecnologia. Então a ideia é, né, a gente começar a fazer consultas, né, através de linguagem natural. Né? E a Click com o motor associativo, né, com a geração de ideias que ela já tem, está criando um produto, na minha visão, fantástico. Tá? Esse produto já está pronto, foi apresentado num evento da Click semana passada, quem teve a oportunidade conseguiu ver o produto em ação. Ele ainda está em inglês, né, mas já está no roadmap a solução em português. Tá? Então, aqui tem alguns pontos, né, mas o interessante é, né, que é uma solução, eu vou até exibir um vídeo aqui, só um instante eu vou carregar e aí eu vou explicando que eu acho que fica mais acessível para todos. Só um instante para eu compartilhar minha tela.
Então, esse é o Insight Bot, né? Você tem a opção de com linguagem natural, né, fazer perguntas, né? Então, repare, ele fez uma pergunta, ainda está em inglês, mas está no roadmap para ser em português, tá? E ele te sugere, né? Além dele te responder a sua pergunta com gráficos, e não necessariamente esses gráficos têm que estar criados na solução, tá? Para quem já está usando os insights ou as ideias como a Click traduziu, né? Você Deixa eu só tirar esse som aqui. Né? Você consegue, né, gerar gráficos ali conforme a sua pergunta, tá? Então, aqui no Insight Bot, né, ele está fazendo perguntas, algumas coisas tem pronta, outras não. Então, ele monta na hora, né? Ele te dá um texto, uma explicação ali do que seria, do que tem de análise de ponto. E como vocês repararem na tela, ele também te dá sugestões comparativas, né? Você quer comparar o mês o mês com o mês anterior, ano contra ano, né? Então ele vai te auxiliando, te exponenciando a sua análise, tá? Ele também fala fonte de dados, então isso não é baseado em apenas uma aplicação, é em todo o contexto de dados que você criou, né? Então é um produto bem interessante, tá? Esse vídeo está no YouTube, quem quiser pode pôr clique em Sitebot e ali tem vídeos até mais completos, né? Você pode até pedir alerta, né? Isso foi uma coisa que achei muito interessante, né? Você pode criar ali uma condicional, falar, se minhas vendas baterem essa situação, me disparem um alerta e esse Insight Bot vai te gerar, tá? Isso é muito mais do que o chatbot que nós já vimos, né? Que é possível também criar com a Click, tá? Porque ele não é só perguntas e respostas, ele vai te gerar análises, insights, né? Ideias, vamos chamar assim, e ele vai te dar sugestões também, tá? Então essa é a ideia da solução, tá? Então, eu acho que é isso, gente. Tinha bastante conteúdo, tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. A gente tinha bastante conteúdo para falar hoje, né? A ideia, eu estava até com medo de ser muito maçante. Espera aí que minha tela não está compartilhando. Foi, né? Então, o medo era ser muito maçante, porque tem muito conteúdo, tá? E a gente vai desmembrar esse webinar, vamos chamar assim, para deixar todo mundo alinhado, né? O que a Click está pensando, para onde ela está indo, quais os produtos estão sendo adquiridos e colocados no mercado, tá? Então, para deixar todo mundo alinhado. E desse webinar, a gente vai partir para vários, para explicar cada solução, cada ponto, né? Então, o próximo, como o Thiago já colocou, qual dia é mesmo, Thiago? Dia 7. Então, dia 7 de junho, né, a gente faz um webinar agora para falar de cloud computing, como que nós estamos ajudando nossos clientes nessa jornada, tá? Tem os contatos aí, né, os nossos principais aqui da área no momento. Eu que sou responsável aqui por tecnologia e soluções, corrigindo, tá? Dia 4 de junho, né? De julho, desculpa, 4 de julho é o webinar de cloud, tá? Então, nossos contatos, o meu, que sou responsável aqui pela área, o Thiago, que é pela área de suporte, né? Então, toda essa parte de cloud está com ele, né? E o Rodrigo Lozano, que está nos acompanhando também, que ele é o gerente de produto ali, que tem o conhecimento de todo o produto Click, tá? Então, quem quiser, quem tiver dúvidas, sugestões, críticas, né? Porque o webinar sempre é uma aventura para mim, que não estamos olhando tete a tete nas pessoas, a gente não sabe as reações, né? Tivemos um pouquinho de problema no áudio no começo, mas depois todo mundo ajudou muito. Queria agradecer a todos, então. Muito obrigado, tenham um bom dia e vamos em frente.